criança que não dorme, bebê que não desfralda, criança que não desfralda, bebê que tem terror noturno, mães com dificuldade em amamentação, dificuldades escolares, aquela criança mais agressiva, que às vezes tem uns comportamentos agressivos, e eu atuo muito com as leis. Então, a mãe chega com a queixa, hoje, com as leis, eu já sei o que eu vou encontrar na criança, eu já sei o que ela viveu, eu já tenho ideia de como foi a percepção dela, né? Então, isso facilita muito o trabalho. Eu sou o Rafael Livramento e esse é o Terapeuta na Fila do Pão, o podcast das leis biológicas para você que vive ou quer viver das terapias. Olá, sejam todos bem-vindos para mais um podcast, o Terapeuta na Fila do Pão, o podcast das leis biológicas. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui a Thaís Mazei. Seja bem-vinda, Thaís. Obrigada. Feliz que você está aqui. Também estou muito feliz com o seu convite, fiquei honrada e vamos lá. Vamos lá. Quem é a Thaís na Fila do Pão? Como a gente começa sempre aqui o podcast, conta um pouco sobre você, sobre a sua história e como você chegou até aqui. Tá bom. Então, sou fisioterapeuta de formação, escolhi essa formação com o coração. Eu sempre, desde muito pequena, cuidava dos amiguinhos da escola. Eu era aquela que alguém se machucava, eu ia ajudar. Alguma criança chorando, eu queria acolher. Eu sempre fui muito acolhedora, né? E fui fazer a formação de físio, queria trabalhar com dor, com pessoas com dor, algum tipo de problema para eu poder ajudar. Nunca com parte estética, e eu pensava, né, em aliviar o sofrimento do outro. Mas eu me interessei muito pelo Pilates, porque eu olhava, eu sempre fui uma pessoa que praticou muito esporte. Minha família é de atletas, então eu sempre gostei. Que legal, eu não sabia disso, você tinha começado pelo Pilates. Eu comecei pelo Pilates. Trabalhei num estúdio, depois montei meu próprio estúdio. Foi lá que eu conheci meu marido. Legal. Inclusive, ele tá aqui, né? Vocês não estão vendo, mas ele tá aqui prestigiando a gente aqui nos bastidores. E trabalhei bastante tempo com Pilates, até que eu tive o Rodrigo, meu primeiro filho. E aquilo começou a ficar muito difícil para eu conciliar, porque eu trabalhava todos os dias, até a noite e aos sábados. Então, assim, eu resolvi desistir do Pilates e mudar o rumo da minha vida. Eu passei por uma sessão de microfisioterapia, fiquei apaixonada pela técnica. Tive nesse momento o Guilherme, meu segundo filho, e falei para o Henri, eu preciso fazer essa formação, né? Fui fazer a formação de micro e durante o curso todo mundo falava de leis biológicas e Hammer e eu fui tendo muita vontade de conhecer, até que eu conheci você e quis fazer seu curso. Oh. E você me apresentou realmente as leis biológicas. Que legal. E hoje eu trabalho com microfisioterapia, leis biológicas e a fotobiomodulação transcraniana. Ah, que legal. E antes da gente entrar nessa sua transição, não vou dizer transição, né? Nas leis biológicas propriamente ditas, você saiu do Pilates e foi para a microfisioterapia. Eu também fiz as formações de micro. E é uma quebra de paradigma muito grande, porque a gente está acostumado a olhar o paciente de um jeito, e a gente passa a olhar o paciente de uma outra forma. Não vou dizer que é melhor ou que é pior, porque cada forma é a sua forma, cada abordagem é a sua abordagem. Mas como foi para você essa transição de visão? Não de área propriamente dita, mas de visão ali do Pilates, uma coisa mais, vou chamar de mecânica no sentido estrutural, para uma visão mais da informação, da memória. O que me ajudou muito nessa transição foi eu ter passado como paciente de micro, porque eu senti em mim alguém me olhar como um todo, alguém olhar para os meus sentimentos, para olhar para a minha história, e aquilo fez muita mudança na minha, deu um clique que eu falei, eu preciso fazer isso. E eu sou uma pessoa assim, que eu não tenho medo, eu vou. Então assim, vai com medo? Não, eu vou sem medo. Legal. Eu quero experimentar, eu quero conhecer e eu vou positiva, vai dar certo, entendeu? Então eu vou com o coração, né? E o meu marido me apoia muito em tudo que eu planejo, né? Tudo que eu falo vamos, ele fala vamos. Então,
para mim foi muito importante porque eu passei a olhar, poxa, eu tenho um sintoma, o que será que está por trás disso? Não é só uma dor no joelho, não é só uma dor lombar, que antes no Pilates a gente olhava muito para isso. Que história que tem por trás disso? Por que que esse paciente desenvolveu essa dor e o outro paciente não? Então, para mim, mudou completamente, tanto que assim, eu nunca fiz mais nada de Pilates. Eu agradeço muito pela época, porque eu gostava muito, mas hoje eu não me vejo mais fazendo isso. Legal. É interessante que quando eu comecei na fisioterapia, eu confesso que eu tinha dificuldade de me apropriar da fisioterapia, digamos assim, porque eu falava assim, cara, eu aprendi a técnica. Aí, no paciente que tinha uma dor no ombro, eu usava a mesma técnica que eu aprendi numa pessoa e funcionava, em outra pessoa não funcionava, e eu não conseguia entender por quê. Aí a acupuntura, ela me ajudava, porque a acupuntura ajudava mais do que a fisioterapia tradicional que eu aplicava. Tô falando da minha experiência. E aí depois eu parava de fazer algumas sessões de acupuntura, a dor voltava, eu não conseguia entender aquilo. E quando a gente começou a entender essa questão, a aprender essa questão da memória, de que em determinados momentos a gente revive os fatos, aquilo tudo vem à tona de novo para que a gente possa ressignificar, é onde as coisas, pelo menos para mim, começaram a fazer sentido, né? Sim, sem dúvida. E na micro, você não precisa seguir exatamente um padrão, assim como na leitura você não vai seguir uma receita de bolo, né? E na fisioterapia convencional, você vai seguir uma receita de bolo em todos os pacientes. Todos têm uma lesão no menisco, você vai seguir o tratamento Com um com protocolo, protocolo. E isso para mim é muito ruim. Porque assim, eu brinco que às vezes alguém me pede alguma receita de culinária, que eu adoro cozinhar, e eu falo, eu não tenho receita. Eu vou fazendo. E sai. E sempre sai parecido, né? Exato. Então, eu nunca sigo uma regrinha. Eu vou fazendo conforme a minha intuição vai mandando. E eu acho que você trabalha muito com a intuição também. Exato. E isso, para mim, é muito bom. Porque eu Exato. tenho uma intuição mais aguçada. Gente, o que a gente está falando aqui não é que os protocolos não funcionem, tá? Eles vão funcionar para certas situações e para outras eles ou não vão funcionar ou eles vão funcionar com uma limitação. Porque essa limitação vai esbarrar o quê? Na especificidade de cada pessoa, né? E aí é onde a gente vem e trabalha nessa questão mais informacional. E Thaís, e essa descoberta das leis biológicas? Porque eu estava vindo para cá agora no Uber e eu estava lembrando, né? Tava passando aqui na mente encontrar você, encontrar a Carol. E eu tava lembrando do dia que você se inscreveu no Noções da Existência. Eu tenho umas memórias fotográficas, porque você falou assim para mim, Rafael, eu fiquei muito interessada no curso, alguém me indicou, mas eu queria saber se eu consigo atuar com crianças. Uhum. E aí eu gravei um áudio para você, eu lembro direitinho onde eu estava quando eu gravei o áudio para você, e falando, não, você vai atuar nas crianças, inclusive ontem, né, um dia anterior eu tinha atendido uma criança. Conta um pouco mais desse seu início nas leis biológicas, nessa junção, e você pode emendar também, falar um pouco do seu trabalho com crianças, porque apesar de você não ter nichado, vamos falar assim, é algo que é muito forte no seu trabalho, né? Você já é muito conhecida na sua cidade, não só pelo seu trabalho com aquilo que você faz, mas principalmente com essa abordagem com as crianças, né? Então, eu te procurei porque eu percebia que faltava algo mais nos meus atendimentos. Então, como eu assistia muito suas lives, né, suas postagens, e tudo que dizia, tudo que era relacionado a leis biológicas, aquilo me interessava muito. E aí eu fui fazer o seu curso e realmente eu atendo muita criança. Então, assim, criança que não dorme, bebê que não desfralda, criança que não desfralda, bebê que tem terror noturno, mães com dificuldade em amamentação, dificuldades escolares, né? Aquela criança mais agressiva, que às vezes tem uns comportamentos agressivos. E eu atuo muito com as leis. Então, a mãe chega com a queixa. Hoje, com as leis, eu já sei o que eu vou encontrar na criança. Eu já sei o que ela viveu. Eu já tenho ideia de como foi a percepção dela. Então, isso facilita muito o trabalho. E é muito mais assertivo. Legal. E uma mãe avisa a outra. Isso é muito legal, porque eu atendo... Vai espalhando, né? Vai espalhando que no mãe grupo não da quer escola. encontrar uma solução para o problema que o seu filho está vivendo, Exatamente. Né? Vai passando. Passa no grupo da escola, passa para a vizinha. Tem um condomínio lá
que todas as crianças passaram comigo. Porque um eu ajudei no desfraude, o outro na enurese noturna, o outro na agressividade, dificuldade de foco, e uma mãe foi indicando para o outro, eu sou do condomínio de tal criança, eu sou vizinho. E depois os pais começam a vir também, porque eles percebem que o trabalho precisa ser em conjunto. Um mudou, a família toda vai mudar, a gente vai limpar todo o aquário, né? Trabalhar todo mundo. E é interessante, gente, porque eu recebo muitas perguntas, sejam de alunos ou de pessoas que às vezes acompanham as lives, e falam assim, Rafael, a criança tem um sintoma. Isso é da criança ou vem um conflito da mãe ou dos pais? Eu tenho a seguinte forma de ver, e aí eu queria até ouvir a sua opinião sobre isso. Eu acredito o seguinte, que se o sintoma é da criança, o conflito é da criança. A grande questão é que uma criança ela não tem muita autonomia de vida, ela está muito próxima do ambiente familiar, do ambiente escolar, né? Então, muitas vezes, o sintoma da criança, que é um conflito da percepção da criança, ele vem a partir de uma situação familiar. Às vezes, os pais estão brigando, às vezes, esse pai ou essa mãe trabalha muito, acaba ou viajando muito, fica um pouco mais distante, aquela criança tem a sensação de não ter lugar, ou às vezes um problema na escola, uma criança que às vezes não conseguiu achar o lugar dela na escola, enfim. Mas é sempre a gente tratar a criança a partir do ambiente no qual ela está inserida. E é claro que a gente vai trabalhar ali também as informações da vida intrauterina, como é que essa mãe viveu a gestação, como é que você vê essa temática de como abordar ali na prática um tratamento com as crianças? Eu começo atendendo a criança, porque eu também acredito que o sintoma é a criança viveu alguma coisa e a percepção dela fez com que ela tivesse determinado sintoma. Mas eu olho muito para o ambiente, dependendo da idade da criança, para o ambiente da mãe. Por quê? Porque eu atendo às vezes uma criança que tem medo de tudo. E aí eu vejo que a mãe não permite que ela faça nada. Então a mãe fala, não sobe aí, é perigoso, põe blusa, cuidado. Então, se a mãe não for tratada, a criança vai continuar com essa visão. Então eu vou ter que atender a mãe também para mostrar o quanto ela acaba influenciando no sintoma da criança. Porque provavelmente ela viveu uma situação de muito medo, ou onde alguém se machucou e foi muito sério, né? Eu atendi uma moça, uma adulta, que ela tem pavor de bicicleta. Então ela falou que ela vê criança de bicicleta, ela tem pavor. Por E quê? uma bicicleta para uma criança é algo que faz parte da infância dela, né? Mas por quê? Porque o irmão dela, pequeno, saiu de bicicleta sem capacete, caiu e morreu. Olha. Então, para ela, foi horrível. A memória que ela tem daquilo. Os filhos dela não andam de bicicleta. Ela não permite. Então, a criança não vai experimentar isso, que é super importante para o desenvolvimento dela. Atualmente, quando eu atendo uma criança e eu vejo que o sintoma é da criança, foi alguma coisa que ela vivenciou no colégio, né, ou com irmãos, alguma coisa, eu atendo só a criança. Mas se eu vejo que o medo da mãe, alguma questão que a mãe influencia nisso, ou o pai, eu vou atender a família também. Legal. É o medo da mãe informando para a criança, a partir do comportamento, que o mundo é um lugar perigoso. Isso. Né? Então, isso faz com que a criança veja o perigo onde ele talvez não exista, porque é tudo uma questão de percepção, né? Sim, e foi o que aconteceu no Covid. Quem tinha medo? Os pais, não a criança. Muitos adoraram ficar em casa. Exato. Assistir a aula era mais curta, brincava. Os meus filhos adoraram. Eles ficavam em casa, uma aulinha curta, online, brincavam, a gente ia acabar de pegar um cachorrinho. Então, para eles, aquela curtição. Mas o mundo em volta deles vivia um medo. Todos os adultos com muito medo. Então, a criança não viveu o medo, mas a percepção dela de medo veio da percepção dos pais. Exato. Né? Então, é importante mexer também, atender também a família. E sabe o que eu percebi? Você falou da época do Covid. No Covid eu comecei a atender muito online. Eu falei assim, quando aquilo tudo estourou, eu falei assim, eu vou ficar um tempo sem atender, porque eu não sei como é que as pessoas... Só que eu comecei a receber muita mensagem, porque as pessoas estavam adoecendo em casa. Sim. E aí foi ali que eu comecei a atender online, porque o consultório estava fechado, aquela coisa toda, né? E sabe o padrão que eu percebi, Thaís? Que como as pessoas estavam acessando memórias da vida intrauterina. E aí eu comecei a fazer uma relação, porque
o que a gente precisou fazer no Covid? Ficar confinado. Sim. E não era uma questão voluntária, era Sim. obrigatório. Então, eu fui obrigado a ficar fechado num espaço. E aí, como que eu vi isso, né? Porque o nosso cérebro, ele relê, gente, cenários. Então, toda vez que ele está de frente para uma situação, ele vai buscar no repertório de memórias dele a referência que ele tem daquilo. E qual é a referência que a gente tem de um lugar fechado? Do primeiro lugar fechado onde a gente habitou, que foi o útero. A nossa casa é o nosso ninho. O nosso primeiro ninho é o nosso útero. Então, quando as pessoas ficaram confinadas ali, né? Claro que não foi todo mundo, mas muitas delas estavam revivendo inconscientemente situações da vida intrauterina, medos que a mãe viveu na gestação, situações de dificuldades ali, às vezes até da própria gestação em si, um risco de perda, né? Sem contar que a pandemia foi o quê? Um gatilho para os conflitos de separação, medo das pessoas morrerem, medo de se separar de alguém, o não poder ter contato com pessoas que você ama, porque você podia passar alguma coisa para alguém, sabe? Mas eu vi muito dessa temática da vida intrauterina ali. Como que você viu ou vivenciou? Porque nessa época a gente ainda não se conhecia, né? Sim, A gente sim. não... Você foi aluna depois da pandemia. E como que você já trabalhava com a micro nessa época? Como é que você abordou e como foi para você esse momento? Você sabe que eu atendi até acho que 3 crianças com depressão. Crianças de 7, 8 anos. E as 3, a mãe teve depressão na gestação. Então, a mãe passou por um luto muito difícil na gestação. E aí, a criança reviveu tudo aquilo. Olha. Então, na pandemia, né? Eu também atendi no começo, fechei o consultório, esperei, não sei se foram 3 meses, mas voltei a atender. Teve um período ali que foi extremamente rígido, né? Voltei a atender alguns horários e muito medo. Medo de tudo, muita alergia de pele. Atendi muita gente com alergia, com síndrome do pânico, com claustrofobia. Olha só. Com sintomas respiratórios, de falta de ar. E aí, o médico falou que não é nada. Né? O medo instalado, eu não posso respirar. Se eu respirar, eu vou adoecer, eu vou morrer, né? Então, muito sintoma. Mas assim, foi um período muito difícil, mas também foi um período muito transformador, né? Eu acho que para todo mundo, né? Transformou a vida de todo mundo. A vida fez com que a gente precisasse mudar invariavelmente, né? Eu lembro que eu atendi um garotinho e a história dele me chamou muita atenção, porque ele era um garotinho, digamos assim, normal, não tinha questões nenhuma, e quando começou a pandemia e ele precisou ficar em casa, ele pegava o chinelo e batia no teto. E a mãe dele não conseguia entender o porquê daquilo. E o que eu falo sempre nas aulas é que quando o cérebro não consegue administrar internamente, ele vai achar uma maneira de trazer aquela informação inconsciente, né? O que era o teto? O teto da casa é a proteção. E isso tem relação com o pai, né? A proteção do território, do ninho, quem faz é o macho do território. Então, é como se ele estivesse mostrando ali o teto. E aí eu perguntei para essa mãe, né? O que tinha acontecido na gestação? Ela falou assim, o pai dele, né? Quando ficou sabendo que eu estava grávida, foi embora e não assumiu a gestação. Então, ele estava trazendo à tona ali o sentimento de perda de proteção da história do pai a partir, né, daquilo vivenciado na vida intrauterina, né? Nada é aleatório. Ele não ia mostrar isso aleatoriamente. Exato. Nossa, é incrível. Exato. E Thaís, você falou do desfraude, se eu não me engano, eu ainda não li, tá? Mas é o seu capítulo do livro, né? É o capítulo. Fala um pouco mais dele. E daqui a pouco eu vou falar do livro, hein, gente? Tem novidade aí. Eu falo sobre o desfraude, porque durante a pandemia, muitas crianças eu atendi com dificuldade de desfraude. Criança de 7 anos, de 8 anos, que não conseguiam desfraudar. Medo de ir ao banheiro. Então, a mãe punha a fralda para a criança conseguir fazer o número 2 por medo, né? Mas não é só um medo. A gente que já viu as leis, já sabe o que é, né? Sabe que não é medo, né? E as mães, claro, entram em desespero, porque já está na hora de tirar, não consegue, vai em psicóloga, vai fazer fisioterapia pélvica e não consegue desfraldar. E aí eu percebi muito, Rafa, o mesmo padrão, a falta de lugar dessas crianças durante a pandemia. Então, na pandemia, isso aconteceu na minha casa,
né? O meu filho mais velho ficava assistindo aula online das 7h30 às 11, 11h30. O pequeno tinha meia hora de aula online. Então era assim, Guigui, Rodrigo tá em aula, fica quieto, fala baixo. Poxa, Não tem autonomia no meu território, né? nenhuma, né? Com ele não aconteceu isso, né? Ele já tinha desfraudado, ok. Mas eu percebi muito isso. Então o pai tá trabalhando, shh, fica quieto, faz silêncio, não pode, fala baixo. Agora, não podia nada. Eu não posso sair, eu não posso ir à escola, eu não posso brincar, eu não posso cantar, eu não posso nada. O quanto essas crianças perderam o lugar durante a pandemia, o quanto foi difícil para elas. E isso, na visão de muitas, era falta de lugar e aí eu não consigo desfraudar, porque a gente não pode marcar o espaço, eu não posso delimitar o meu território, né? E eu não acho a minha identidade. Então, eu atendi... Qual é o meu lugar nesse grupo, né? Pois é. Então, eu não tenho lugar, eu não posso nada. Ninguém olha para mim, praticamente não existo. E aí eu fiz um capítulo sobre isso. Legal. E você falou, você deu o exemplo, né, ali na sua família, mas vocês moram em casa, né? Sim. Imagina uma pessoa que mora num apartamento de, sei lá, de 70 metros quadrados, que é o marido, a esposa, às vezes 2, 3 filhos ali, é mais gente apertada num espaço menor, isso acentua, tá, gente? Então, contando a novidade para vocês, ó, esse final de semana a gente lançou o primeiro livro do Noções da Existência, o Código da Existência, escrito por mim, pela Thaís e por vários outros alunos, onde cada um de nós, a gente traz ali uma temática de um sintoma, de algo que a gente trabalha com as leis biológicas, embasado ali na nossa prática clínica. Então, para você que deseja entender mais sobre as leis biológicas, conhecer como que você pode aplicar isso no seu trabalho ou na sua vida, se você não é terapeuta, a gente tem bastante gente que gosta do assunto aqui, não necessariamente terapeuta, eu vou deixar um link aqui embaixo, se você desejar adquirir o livro, tá bom? É muito rico. Eu ainda não li, porque fazem 2 dias que a gente começou, mas essa semana mesmo eu vou começar a ler os capítulos aqui, porque eu fiz um acordo com o pessoal, eu não vou corrigir o capítulo de vocês, eu quero que vocês se sintam livres para poder escrever. E como foi para você, Thaís, escrever o livro, assim, escrever o seu capítulo? Foi delicioso. Eu não imaginei que eu gostaria tanto de escrever. Legal. Meu marido tá aqui e não vai mentir, que eu peguei e comecei, e eu não parava. Ai, ó, só mais um pouquinho. Nossa, tá tarde, vamos dormir. Não, pera só. E eu sou assim, eu escrevo à mão, porque eu adoro escrever. Eu adoro fazer rascunho, então eu não sou da tecnologia, tá? Então, vou estudar com o filho, eu pego folha, eu escrevo, lousinha, eu sou Nas assim. mentorias, você sempre estava ali também escrevendo, sempre. né? Eu sou aquela que anota cada vírgula, cada suspiro. Eu sempre fui assim, desde pequena, na faculdade. O meu resumo passava pela classe toda, né? Eu gosto. Mas eu não imaginei que eu fosse gostar tanto de colocar no papel as minhas ideias e escrevi muito rápido. Eu acho que eu levei no máximo 3 dias para bolar e pôr no papel, assim. Foi muito rápido e muito gostoso. E claro, fiquei muito feliz e honrada pelo convite. Legal. E sabe o que eu acho? Eu acho que existem vários momentos na nossa trajetória profissional. É que a gente é terapeuta, a gente vai falar das terapias. Mas, né, o Henry é piloto e ele também teve várias etapas na vida dele de piloto. Isso acho que todo profissional vive. A gente sai da faculdade ou, dependendo do curso que a pessoa faz, ela faz ali a formação dela, ela começa a buscar ali os primeiros clientes, os primeiros pacientes, experimentar, ganhar segurança. Aí daqui a pouco o resultado naturalmente vem, o consultório fica mais cheio, né? Você já é uma profissional bem renomada. E eu falo que acho que chega uma hora que o consultório ele fica pequeno. Por que eu acho que ele fica pequeno? Não porque o que a gente faz não tem mais relevância, não é isso não. Mas é porque a gente tem tanto conhecimento, a gente pode contribuir tanto com as pessoas, que o 1 a 1 fica muito pouco. A gente é meio que naturalmente levado a falar com mais pessoas, para que mais pessoas tenham acesso àquilo que a gente vivencia no 1 a 1. Como é que é isso para você? Conta um pouco da sua trajetória agora, não com as ferramentas em si, mas a sua trajetória profissional, Thaís, porque tem várias pessoas que assistem aqui o podcast e eu recebo mensagem, né? Ah, Rafael, mas você só traz pessoas que já têm muito resultado.
E eu falei assim, não é que eu só trago pessoas que já têm muito resultado, a gente tem aqui bastante gente que tem muito resultado, mas hoje a pessoa que tem resultado já foi a pessoa que começou em algum momento. Sim. Foi a pessoa que tinha um paciente em algum momento. Foi a pessoa que em algum momento tinha medo de atender, sabe? Foi a pessoa que lá atrás tinha dúvidas se ia dar certo ou não. Como é que foi, assim, a sua trajetória profissional nesse sentido? Tá. No começo foi muito difícil eu começar na fisioterapia, porque todo mundo exigia aquele currículo cheio de experiência e, claro, se acabou de sair da faculdade, você não tem experiência E os cursos nenhuma. eram caros, né, Thaís? A Muito gente ganhava caros. pouco e era caro para Sim. estudar, né? E até que eu resolvi fazer a formação de Pilates, meu pai me ajudou a pagar, mas assim, no primeiro módulo eu fui convidada a trabalhar numa clínica e comecei, e fiz toda a formação, fiquei nessa clínica por muitos anos, e quando eu resolvi sair fazer a transição, eu não tinha nenhum paciente para aplicar micro. Mas na micro, na época que eu me formei, né, que era a época um pouco depois do que você se formou. Você fez quando a micro? Eu fiz em 2019, 2018, 2019. Eu acho que eu comecei em janeiro de 2019 o primeiro módulo. Mas eles pediam para você ficar atendendo por 60 dias, né? Então, o que eu fiz? Liguei para minha irmã, me empresta seu consultório, que horário que você não atende. Compramos uma maca que dobrava, deixava no consultório dela num cantinho e comecei a atender gratuitamente muitas pessoas. Então, eram pacientes da minha irmã, parentes nossos, professores na escola dos meus filhos. E eu atendi aquelas pessoas com o básico, todas melhoraram. Foi assim. Quando eu fui para o próximo módulo, que eles falaram, agora você começa a cobrar. A gente alugou um consultório, que é o que eu atendo até hoje, e comecei assim, aumentar. Claro que alguns meses com menos, outros meses com mais. Né? Não é linear, né? Não é linear. E tô nessa até hoje. Mas eu percebo que eu sou aquela pessoa que todo mundo vem me pedir alguma orientação. Sempre um que tá com dor encosta em mim. Sempre alguém que tem algum problema. Isso sempre foi assim. Independente de onde eu estiver. Se eu estiver num elevador e tiver alguém sofrendo, a pessoa encosta em mim e começa a falar das dores dela para mim, sabe? Parece que eu atraio. Porque, na verdade, você pode ajudar, né? Então, Sim. É natural que as pessoas, elas te olhem dessa forma, mesmo que elas não tenham consciência disso, Sim, né? Sempre. Isso sempre foi assim. Então, agora eu percebo que eu preciso fazer alguma coisa para auxiliar essas mães. Porque eu sou mãe. Eu sei o desespero de um filho que não dorme, de um filho que tem muita dor de garganta, dor de ouvido, sabe, para você amenizar e mostrar que o sintoma muitas vezes está tentando te mostrar, está te mostrando coisas que você Qual o precisa. aprendizado daquilo, né? Exatamente. E curioso que você falando disso, eu tava ali embaixo, antes de vocês chegarem, eu recebi uma foto de uma criança e era um telefone que não estava salvo. Eu falei assim, mãe, o que é isso aqui? Aí ela falou, aí depois, né, tava ali os 3 pontinhos, a pessoa escrevendo, olha, Rafael, 1 ano depois da nossa sessão, o cabelinho da minha filha era uma criança que eu atendi, de uma mãe que estava 9 anos tentando engravidar e não conseguia. A gente fez uma sessão, ela engravidou. E aí, um tempo depois, ela me procurou para trabalhar a alopecia infantil, o cabelo da criança que caía. 1 ano depois, a criança com cheio de cabelo ali, né? Então, eu falei assim, nossa, olha só que legal, e como a sua filha tá linda, né? E ela, além de melhorar do sintoma, né? Isso trouxe ali uma série de mudanças para essa família, né? Sim, e hoje eu tenho mães que antes de ir ao médico me ligam. Tá assim, assim, assim. E aí? Então, eu auxilio em algumas coisas também, porque assim, hoje tudo é muito rotulado. Eu não aceito. Ele é TDAH, ele é autista, ele é dislexo. Eu não sou uma pessoa que aceita e abraça nenhum diagnóstico, porque todo mundo é único. Exato. Então, o porquê dele estar apresentando esse sintoma, dele apresentar determinado comportamento, tudo tem alguma coisa atrás. Então, é importante olhar isso e não assumir uma coisa e aí a pessoa se rotular como isso. Eu sou artrítica, eu sou... diabético, eu né? não aceito. Então, eu acho que quando a gente olha dessa outra forma, fica mais leve.
Você não precisa sempre ter isso como uma muleta, Exato. né? Eu acho que você tem que enfrentar. A vida tá aqui para ser vivida. Legal. E eu Né? te vejo muito nesse lugar. Já te falava isso lá atrás, né? Quando você participou da mentoria. E eu vejo muito você nesse lugar de ajudando essas mães a entender e abordar melhor ali aquilo que os filhos estão vivendo. E não só as mães, né? Porque a mãe é o veículo da família ali. Não é só o papel da mãe, mas Sim. é natural que a mãe ela tem uma abertura maior para buscar mais até do que o pai. Eu vejo isso na prática, no consultório, né? Porque a maioria está também mais presente na vida do filho. Então, algumas famílias não, mas a grande maioria, quem faz lição junto é a mãe, quem está mais tempo com o filho é a mãe. Exato. E, gente, eu queria pontuar uma coisa aqui, que a gente tá conversando sobre a evolução profissional que a Thaís passou. E talvez, não sei se vocês se deram conta disso, independente dos desafios que ela estava vivendo, ela encontrou uma maneira de quê? De botar em prática aquilo que ela estudou. E é uma coisa, né, Thaís? Porque as pessoas elas esperam estar prontas para dar o start. E, na verdade, não é isso. O start você dá a hora que você tem a ferramenta. Porque você vai ficando pronto. E, na verdade, a gente nunca fica pronto. A gente está sempre melhorando, a gente está sempre evoluindo. Então, às vezes você está aí assistindo em casa e fala assim, nossa, mas eu já fiz tanto curso, eu já estudei tanto e eu não consegui crescer como terapeuta. Perceba aquilo que você não se colocou em movimento, né? Olha só, seus pais te ajudaram a pagar o Pilates. Você foi convidada no primeiro módulo a trabalhar na clínica. Você podia falar que você não ia porque você não estava formada. Aí depois você fez a micro e comprou uma maca, pediu o consultório e eles recomendaram que você tinha que atender X pessoas, você foi lá e fez. É isso, gente. No movimento você vai melhorando. E acho que a grande dificuldade que as pessoas têm é que o conflito de desvalorização delas é tão grande e ela às vezes nem se dá conta disso, que ela não começa do jeito que ela tem, com aquilo que ela tem, para que ela vá ganhando a cada paciente a experiência que ela precisa, né? Sim, e no começo, algumas vezes você vai atender um paciente e ele não vai melhorar. A culpa não é sua. Exato. Eu falo, a culpa é uma carga muito pesada que a gente não tem que carregar. Exato. Então, muitas vezes eu ficava decepcionada. Poxa, eu não fui capaz. Mas espera aí, eu não falei que eu ia resolver tudo. E não depende só de mim. Um tratamento não depende. Então, um remédio funciona para todo mundo da mesma forma? Não. Claro que não. Assim como o tratamento de de leis biológicas também não vai funcionar igual. Então, hoje eu entendo que o paciente não melhorou comigo, ok, eu encaminho ele para outra pessoa. Tanto já encaminhei vários pacientes para a Laís, para fazer um Psyche. Eu acho que você precisa ter essa visão, não se desvalorizar o tempo todo, não assumir a culpa do outro o tempo todo. Estímulos diferentes, porque às vezes a gente já viu tanto um paciente, já escutou tanto a história dele, que a gente fica meio viciado na história dele. E um outro terapeuta vai trazer-lhe uma percepção nova que vai ajudar esse paciente a acessar uma nova camada daquele assunto. Eu tinha medo de atender os pacientes quando eu comecei. Você tinha medo ou não? Não, eu tinha. Olha, eu nunca tive medo. Eu tinha. E assim, nunca foi uma coisa de medo. Tanto que no primeiro módulo da micro, no final tinha uma prova, né? Que você tinha que atender uma pessoa. E eu atendi uma senhora, sabe aquela avó carinhosa, feliz? Eu atendi a mulher chorando de emoção. Eu cheguei em casa, eu chorava, eu falava, é isso que eu quero para minha vida. Mas de tanta emoção que eu senti fazendo isso. Então, eu nunca tive medo. Eu nunca tive medo. Disso não. Eu lembro que eu tinha medo de não dar o resultado. E aí eu lembro que quando o paciente ia na sessão, quando ele chegava no lugar que eu atendia, ele tocava o interfone. E aí eu ficava torcendo para não ouvir o barulho do interfone, porque era sinal que o paciente não tinha ido. E aí eu lembro que quando eu escutava o barulho do interfone, aquilo era um trilho do meu conflito, né? Até o momento que um dia eu tava lá, e aí tava com a paciente ali, e eu tava aprendendo, sabe? Eu tava começando, e eu comecei a ficar nervoso, porque eu não achava ali as palpações, só que era uma paciente que eu conhecia. E acho que ela percebeu que eu fiquei nervoso, ela pegou na minha mão e falou assim, Rafael, calma. Eu não sei o que você está fazendo. Pode fazer o seu trabalho tranquilo.
Sabe, aquilo pra mim foi uma disrupção muito grande, Sim. assim, porque eu não percebia que eu tava transparecendo o Uhum. nervosismo e, ao mesmo tempo, o que ela fez comigo me deu foi um acolhimento ali, tipo assim, faz o que você dá conta. E a En partir dali muita coisa melhorou, sabe? Então, mas você sabe que eu tive um professor na faculdade, meu orientador da monografia, a banca formada, e eu falei: "Nossa, eu tô nervosa". Ele falou assim: "Eles podem ser muito bons, mas ninguém sabe melhor do seu trabalho que você. Confia". E eu fiz uma apresentação super legal, sabe? Tranquila e fui bem. Então, acho que isso marcou, É o sabe? papel do bom mentor, né? Porque ali Sim, numa frase ele te tira daquele limbo, né? E o que ele exatamente. falou é muito verdadeiro, É, porque você mergulhou naquilo que você escreveu ali para sim, apresentar. Então, é, ninguém melhor que você para falar sobre aquilo naquele sim, momento. Só que a gente não exatamente. vê dessa Não, forma, né? não. Então, assim, vai, se tiver medo, vai. É, A estagnação é a pior coisa que tem. é. Gente, eu acredito muito nisso, no movimento, sabe? Por isso que eu falo que às vezes hoje eu consigo ajudar muito porque eu me coloco nesses lugares de movimento, né? Eu tô o tempo todo me testando. Uhum, Quando eu vejo, às vezes lá na mentoria, o pessoal dando uma rateada, eu falo assim, o que que eu vou fazer para trazer a galera junto? Não que me sinta responsável totalmente, porque não, cada um ali tem que assumir a sua responsabilidade. Mas no nosso movimento de evolução, é natural que os nossos medos aflorem, uhum. porque é na evolução que a gente ganha recurso. E o recurso vem a partir desse descongelamento, Sim, né? Então, independente do momento profissional que você está, saiba que você, com o que você tem, você pode dar o próximo passo. exatamente. Sabe que eu caí na micro por conta de crises de sinusite, de rinite e sinusite. Todo ano eu tinha, tipo, 3, 4 crises. E antibiótico. Até cirurgia eu fiz. E até que eu fiz uma sessão de micro e hoje eu sei se eu começar, é raríssimo eu ter algum sintoma. Se eu começar a ter algum sintoma, eu já sei que eu não vou precisar do antibiótico, eu já sei o que desencadeou isso. Então, vai a Thaís com os óleos essenciais, põe água quente na Você já caneca, tem os vai inalar aquele seus recursos, né? e eu resolvo ali, entendeu? Diferente do que eu fazia antes. Não estou falando que o antibiótico não vai resolver. Claro que resolve. Meu filho teve mês passado pneumonia. Ele precisou do antibiótico. Mas eu também trabalhei com as leis. Então, a hora que a gente descobriu o que era e o antibiótico a gente viu que não fazia efeito, me deu um clique. Eu falei para o meu marido: já sei o que é. Fui lá no ouvidinho dele e comecei a falar com ele dormindo. E aí o Fiz o remédio sleep faz até talk. mais efeito, né? No dia seguinte, ele estava 80% melhor. Fez fisiorrespiratória, sabe? Chamei uma outra profissional para fazer o tratamento, porque eu não trabalho com respiratória, né? Muitos anos que eu não faço. Então, assim, mas você pode trabalhar muita coisa, né? É não olhar só para uma coisa. Exato. Vamos olhar para É a tudo. integração. Por isso Exatamente. são terapias integrativas, é saber É, usar cada ferramenta no seu devido momento. sim. E Thaís, olha só, gente, não sei se vocês perceberam, eu recebi aqui 2 presentes, né? Um para mim e um para Bianca, eu vou levar para ela. E é uma marca registrada sua, né? Os Tsurus, né? A gente, quando a gente fazia das mentorias, você ficava ali fazendo as dobraduras, não É, sei se é assim que fala, né? origami. Conta um pouco pra galera a história dos Tsurus, dos origamis, que você... É uma marca registrada sua ali no seu É, consultório, né? Conta um é. pouco, porque tem todo um simbolismo aqui, Tem. né? Eu sou muito de coisa manual. Eu Manual, né? adoro pegar, escrever, dobrar, costurar, bordar. Eu sempre fui dessas, né? E como eu atendo muita criança, a criança muitas vezes espera alguma coisa. Você percebe que a criança espera por quê? Porque vai ao pediatra, ganha uma bexiga, ganha alguma coisinha, né? Meus filhos indo ao pediatra sempre ganhavam também. E aí eu falei, poxa, eu gosto tanto de fazer tissuru, por que que eu não vou entregar um tissuru para os pacientes? E a simbologia do tissuru é maravilhosa. Quando você entrega um tissuru para alguém, você está desejando vida longa, prosperidade, sabedoria, saúde e alegria. Eu falei, gente, é Legal. só coisa boa. Exato. Então eu compro os papéis,
todos diferentes, de bichinho, de personagem, né? Tem liso, Legal. tem, bom, tudo que você possa imaginar. E sabe quando eu faço os tissurus? Estudando com os meus filhos. Então, quando alguém vai ter prova, senta a Thaís com a sacolinha do lado, todos os papéis, e eu começo a tomar a matéria e fazendo. E vou enchendo a sacolinha. Daí eu levo para o consultório, então fica na minha mesa uma tigela cheia de tissuru. Ao final da sessão, o paciente escolhe o seu, né? E uma coisa que é interessante, bom, as crianças, um amiguinho Adoram, vai na né? casa do outro e fala assim: você foi na tia do passarinho? Eu também fui, eu tenho. Então as crianças começam a perceber que elas fazem o mesmo tratamento com a mesma pessoa. Isso é muito legal, porque elas trocam informação. E os adultos, a cada sessão, levam um tissuru embora. Legal. E eu tenho paciente que fala assim para mim: eu tenho 4. E eu sei exatamente o que foi trabalhado em cada sessão. Eu olho para eles e falo: opa, nessa eu preciso me movimentar. Nessa eu preciso deixar o medo de. Sabe? Eu pensei nisso agora. Aquilo sendo uma âncora daquilo que foi trabalhado, porque o cérebro vai fazer essa associação, né? Exatamente. Então, às vezes a criança está com medo da prova. Leva o passarinho, ele vai te ajudar na prova, ele fica na mochila e você vai ver, ele é mágico. Nossa, a criança fala: tia, eu comecei bem na escola. Sabe, é um símbolo assim que eu amo isso. Que legal. E é legal porque é muito, vou chamar de inconvencional. Nos dias de hoje, que tá todo mundo muito acelerado, né? Todo mundo correndo, as coisas, né? Tudo é digital. Você tem muito esse público presencial, né? É. Comigo hoje é o contrário. Eu até vendi a minha maca esses dias, né? Ah. Porque os pacientes quase não vão mais Uhum. presencial. Mas é diferente, né? O resultado do online é o mesmo, mas a experiência é diferente. Então, você ter ali todo esse envolvimento, é claro que isso faz uma grande diferença. E principalmente para as crianças, né? Porque a criança ela tem essa parte mais lúdica, né? Tem. Do tratamento, né? Tem. E assim, eu coloco óleo essencial, então você entra no consultório, você vai ter uma experiência diferente. Você vai aguçar todos os seus Legal. sentidos. Então eu tenho um quadro que na frente da maca, que é o mar, é uma praia linda, o óleo essencial, então a pessoa já vai ficando mais tranquila, sabe? Aquela sensação gostosa, né? Tem o tissuru que leva embora. E eu gosto muito do toque. Eu sempre fui do toque. Então, de abraçar, de pôr a mão, de beijar, é comigo. Pegar filho no colo, se deixar, eu fico com meus filhos até hoje no colo. E interessante você falar isso, porque a gente falou muito aqui de mãe, né? E quando a gente fala do mar, em francês, mar é mer. E é o mesmo som de mãe, né? A escrita é diferente, mas tanto mãe quanto mar, em francês, se pronuncia mer. Tá. Então, acho que é bem uma ressignificação desse maternar do clã. E todo esse conhecimento que você leva para as crianças e a partir dessas mães, gerando mais consciência. Ali, fico imaginando, né, Thaís? É claro que tudo tem seu momento, Sim. Mas hoje, a geração de hoje, eles têm acesso a coisas que quando a gente era criança, a gente não tinha. E como a Sim. nossa vida poderia ter sido diferente, quanto a nossa reação, as nossas percepções, às vezes dos nossos pais, dos nossos avós também, poderiam ser diferentes se esse conhecimento lá atrás ele existisse. Não é uma questão, gente, lá atrás podia ser. Não, mas é um fato de que se você hoje, desde muito cedo, eu descobri isso com 30 anos de idade, a minha vida melhorou assim de uma maneira que eu nem sei mensurar. Agora, imagina se na adolescência, que foi um período muito difícil para mim, eu tivesse alguém que me desse essas orientações, que mudasse essas percepções como a gente faz hoje. Então, é um trabalho muito bacana, então parabéns, né, por toda essa forma que você conduz tudo isso. Obrigada. E me conta, pra gente se encaminhar aqui pro final, para onde você está indo? O que você deseja? Para onde você vai levar tudo isso que você está estudando, tudo isso que você está fazendo? Eu sei que você já falou que você tem essa vontade, mas para onde você está olhando assim para o futuro da sua carreira? Eu não penso muito em futuro. Eu vivo muito presente, tá? Até meu marido fala: nossa, estou preocupado. Eu falo: vive o hoje. Eu vivo muito presente. Eu amo atender no consultório. Eu gosto. Então, eu não me vejo só online. Não me vejo, né? Tanto que eu vou atender
Eu volto, meus filhos falam assim, nossa, mamãe, como você volta feliz? Você foi trabalhar, né? Eles veem o quanto me faz bem, o quanto eu fico feliz e realizada com isso. E para mim, como eu gosto muito de toque, eu não me vejo sem isso, né? Mas, de repente, eu começar a auxiliar as mães de uma forma que seja mais leve, essa fase de criança, porque eu gosto muito de criança. Quando tem criança na agenda, eu fico muito feliz, porque eu adoro. Então, eu acho que é muito difícil, as mães se cobram muito e as pessoas rotulam muito as crianças. E são cobradas também, né? São muito cobradas. E assim, a criança fala muito, a criança é inquieta. Gente, é uma criança que não fala e não se movimenta, uma criança apática. Eu acho que criança saudável é aquela que fala muito, que se expressa muito, que se movimenta muito, né? Então, olhar para isso, ajudar essas mães a olhar para isso e fazer com que seja mais leve, porque ficar rotulando a criança é muito ruim. O meu filho já foi rotulado. E isso foi muito ruim. Então, para mim, isso não vale. E eu mostro para ele que não vale. Falo, cara, você é fantástico em muita coisa. Só que ninguém é o melhor em tudo. Exato. Né? Então, eu acho que amenizar isso. Fazendo, seja um curso para as mães, fazendo um e-book, eu não sei ainda o quê. Depois vou pedir tua ajuda. Legal. Mas eu quero... eu vejo muito você nesse lugar. Eu quero pela trabalhar. Identificação que você tem. Eu acho que quando a gente se coloca num papel de mentor, de mentora, não é um papel de um professor. Por mais Sim. que a gente seja ali professoral, mas é um papel muito mais vivencial. Uhum. É da experiência, sabe? Uhum. Então, eu vejo muito pela sua experiência, mas principalmente pela sua identificação. Uhum. Pela maneira como você vivencia tudo isso. E eu vivo muito a maternidade, Exato. né? É a parte mais importante da minha vida. Então, eu abraço mesmo isso. Legal. E, Thaís, que conselho você dá para as pessoas que estão assistindo, que são terapeutas ou que desejam se tornar terapeutas e que estão cheios de dúvidas? Será que isso é para mim? E, enfim, traz ali algo que possa ser... Sabe que é igual você falou, você vai ali ajudar aquela mãe a olhar de uma forma diferente e sair daquele espaço de impotência, da mesma maneira que o seu professor lá atrás te tirou ali daquela impotência quando você foi apresentar o seu trabalho. Uhum. Qual seria a mensagem da Thaís que vai ajudar a galera a sair daquele espaço e fazer com que eles possam dar alguns passos importantes? Não se preocupem com as críticas. Eu acho que a crítica, quando ela vem de uma pessoa que tem um conhecimento maior, ela é construtiva. Mas a crítica de uma pessoa que não se movimenta, ela não é construtiva. Eu vejo muitas pessoas com medo de se expor, pessoas com medo de começar. Não tenha medo. Vai para cima, vai com tudo. Siga seu coração, siga sua intuição. O que te incomoda? Eu ficava extremamente incomodada em remédio. Eu não suportava mais tomar remédio. E eu fiz uma mudança na minha vida porque eu não queria ser refém disso. E hoje, acho que faz anos que eu não tomo remédio para nada. Não tomo. Não gosto, não quero. Claro, meu filho precisou de antibiótico há pouco tempo. Mas eu acho que você não pode ter medo. E você tem que seguir o que você tem vontade, o que você acredita. O medo limita muito. O medo não faz parte da nossa vida, não deve fazer parte. Claro que eu vou ter medo de pular de um prédio, lógico, mas eu ter medo de me expor, eu ter medo de começar, o que vai acontecer? Você não vai apanhar de ninguém, você não vai... E errar é humano, você pode errar. Você não é a pessoa que vai resolver todos os problemas de todo mundo. Então não tenha medo. Que bom. Siga em frente. Um ótimo conselho, tá bom, gente? E Thaís, onde que o pessoal de casa te acha? Suas redes sociais? Eu tenho um Instagram do consultório, que é Thaís Mazei Microfisioterapia, e o WhatsApp... Tudo junto, sem ponto? Isso, sem @ ponto. Thaís Mazei Microfisioterapia, tudo Isso, junto? Mazei é ZZEI. E o meu celular do consultório é o 11 9504 0349. De qualquer forma, eu vou botar aqui embaixo tanto o @ quanto posso botar lá o telefone sem problema nenhum. Pode. Ah, legal.
E, gente, mais uma vez, quem desejar adquirir o livro, né? Capítulo o meu é sobre concepções gemelares. Maravilhoso. É curioso que eu falei, né? Para quem não sabe as concepções gemelares, eu escrevi 2 capítulos, né? Bem gemelar, escrevi um primeiro, eu falei assim, acho que não ficou muito legal. Aí depois eu tava, né? Você falou da questão de escrever assim, a Bianca dormiu e eu tava pensando assim, meu capítulo não ficou bom, já sei, vou falar sobre gemelaridade. Aí, como um bom gemelar, escrevi 2 capítulos e aí usei um só, exato. Eu vou deixar o link aqui, então, além do meu capítulo, do capítulo da Thaís, tem vários outros aqui, conteúdos que vão ser de muita valia para vocês. Thaís, muito obrigado pela sua participação, adorei, obrigado pelo tsuru, vou colocar num lugar bem simbólico pra gente, né, e vou usá-lo como uma boa âncora. Parabéns pelo seu trabalho e continue, né? Leve essa mensagem para cada vez mais pessoas. Obrigada, agradeço você por me ajudar a enxergar a vida com outros óculos. Que bom, fico feliz. Obrigada. Tá? E, gente, esse foi mais um episódio do Terapeuta na Fila do Pão, o podcast das leis biológicas. Espero que vocês tenham gostado. Curta aqui o episódio, se inscreva no canal, compartilha com aquela pessoa que possa se interessar e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Eu sou o Rafael Livramento e esse é o Terapeuta na Fila do Pão, o podcast das leis biológicas para você que vive ou quer viver das terapias.